Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias de torcedor para torcedor, passando aqui pra gente mais uma vez repercutir a entrevista do Cadives, a entrevista do Cadu Santoro, essa exclusiva dele ao Elton Serra. Mas antes, é claro, da gente começar a falar, lembre-se que tá passando na sua tela, inscreva-se no nosso canal, se você não é inscrito, inscreva-se, ajude a gente aí, se você já é inscrito, aquele nosso muito obrigado, lembre-se de deixar o like e, claro, ativar o sininho das notificações, beleza? Bora lá repercutir mais um trechinho da entrevista do Cadives. Vamos lá, né? Dessa vez, agora eu quero conversar com vocês sobre um trecho da entrevista do Cadu, que ele fala, que o Elton pergunta sobre o fato do Bahia ser o segundo time do grupo, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, já jogando na tela aqui o Cadives e o Elton Serra, para a gente ver o que é que o Cadu falou sobre a pergunta do Elton. Vamos lá. Essa questão de ser o segundo clube do grupo, isso traz também uma responsabilidade muito maior a partir da temporada 2025, porque o Bahia já tem uma história construída, né, de 2 títulos brasileiros, é a 4ª participação em Libertadores, é o maior campeão estadual, um dos maiores campeões do Nordeste e tem uma torcida das maiores do Brasil, né, em média de público, sendo também aqui na Fonte Nova a referência há muitos anos. Essa responsabilidade coloca o Bahia em qual patamar dentro do futebol brasileiro? Para disputa de quê? A partir de 2025, tendo uma Libertadores como referência? Sem dúvida, acho que quando o grupo veio para o Brasil para entender o mercado, para estudar, e foram 2 anos de estudos, e aí a gente foi numa ideia de entender o mercado brasileiro, e a gente o grupo definiu pelo Bahia, mas o Bahia também definiu pelo grupo, como já foi falado pelo Ferran e pelo Guilherme Belintani, que era o presidente no momento. Eu acho que é por tudo isso, é pela história, é pela tradição, pelo que acontece não só no clube, mas na cidade, no estado. O Bahia é parte da cultura da cidade e do estado, né? A camisa do Bahia a gente vê na rua, ela é parte, não é só futebol, né? Ela transcende esse lado. Então, isso naturalmente traz responsabilidade. A responsabilidade ela não começa em 25, ela começou em 23. A gente entende que em 25 a gente tem que continuar crescendo. Como eu disse, a gente precisava se manter na Série A. A gente queria terminar nessa primeira parte da tabela, que seria algo histórico para o clube. Terminamos num G8 e agora a gente quer mais. A gente quer crescer, a gente quer buscar uma posição maior. A gente quer brigar sempre ali nessa parte da tabela e não passar uma única temporada ali e depois outras longe dela, né? Acho que o mais importante é consistência, é crescimento, evolução, mas de uma forma consistente. Então a gente quer estar sempre nesse grupo da parte de cima da tabela, brigando por mais. Tá aí, né? Tá aí o que falou Cadu Santoro. A gente quer sempre estar na parte de cima da tabela, brigando por mais. Claro, mas o objetivo aqui não seria falar isso, né? O objetivo é a gente utilizar essa expressão. O pessoal fala segundo do grupo, é o segundo do grupo, é o segundo do grupo. Eu já vi vários clubes dizendo assim, não quero fazer uma SAF para ser o segundo do grupo, né? Qual o problema de ser segundo? O segundo, não, o segundo ganha menos que o primeiro. Isso aí a gente não precisa saber. Mas por que o outro é primeiro e você é segundo? Mas tem o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, né? Então, o objetivo aqui é a gente pensar um pouquinho sobre isso. E aí, pra gente pensar um pouco sobre isso, eu vou mostrar para vocês aqui, tá aqui a tela que todo mundo conhece, né? Esses são os clubes do Grupo City. O Grupo City ele tem 13 clubes. Aqui nós temos o clube principal, que chama-se Manchester City. Existe o New York City, existe o Melbourne City, existe o Yokohama Marinos, existe o Montevideo City Torque, o Girona, o Shenzhen Port, o Mumbai City, o Lomel, o Stade Troyer, o Palermo, o Bolívar e o Bahia, né? Então você pode pensar o seguinte, o Bahia é o segundo do grupo. Dá uma olhada nesse grupo aqui, dá uma olhada aqui e me diz, né? Desses aqui,
qual é o clube que tem mais torcida e que tem torcedores mais fanáticos que o Bahia? Do ponto de vista, para mim, de torcida e torcedor do fanático, o Bahia é o maior, com certeza. Eu não conheço, eu duvido muito que, por exemplo, Bolívar, Palermo, o Troyes que está lá, acho que segunda ou terceira, segunda divisão, o Lommel da Bélgica, o Mumbai, eu duvido que esses times tenham torcedores tão fervorosos e tão apaixonados por um clube como nós. E aí você viu o Cadives falando sobre a torcida, né? Tem um outro trechinho da entrevista que ele fala o seguinte, que o pessoal de Manchester ficou impressionado com aquela entrada da torcida, né? Eles ficaram impressionados. Eu vou contar um segredo para eles aqui. Vocês não viram nada ainda, viu? Vocês não viram nada. Quando o Bahia começar a chegar lá em cima, vocês vão ver o que é loucura. Então, eles ficaram impressionados, né? Mas tá aqui, ó. Qual desses times? Talvez o Manchester City tenha torcedores tão fanáticos quanto o Bahia. Mas por que eles são os primeiros? Eles são os primeiros porque a Inglaterra é aonde o campeonato ele é o mais forte. Então, você tem a Inglaterra, você tem um campeonato forte, né? A Espanha, né? Você tem um campeonato forte, aí eles têm o Girona, e você tem um campeonato forte na Itália. Só que esses três aqui, você tem bons campeonatos, mas eles não são tão fortes quanto o campeonato brasileiro. Por isso que o Bahia é o número 2. Porque em importância você tem o melhor futebol do mundo, um dos melhores campeonatos, que é o campeonato inglês. Depois disso, os outros clubes, o campeonato espanhol é um campeonato forte, o campeonato italiano é um campeonato forte, mas em termos de torcida, de relevância e de importância, abaixo do inglês você tem um brasileiro. Por isso que nós somos o segundo. A gente quer crescer? Simples. O que a gente precisa? Evoluir o nosso futebol brasileiro e evoluir o time. O Bahia tem aí, ó, 35 anos que não ia para a Libertadores. Bahia começando a chegar lá, a gente talvez, né, incomode e comece a brigar e quem sabe, entre aspas, rivalizar com o Manchester City. Não, mas para mim, eu quero é que o Bahia, como disse o Cadu, a cada ano evolua e cresça mais. E quem sabe, né, como disse o John Textor, de 20 anos o Bahia ganha 17 títulos, olha que legal. Então, para mim, eu não tenho nada contra esse fato de Bahia ser primeiro, segundo e terceiro. Eu quero o Bahia melhor do que o que ele era antes de ser SAF, e agora eu quero o Bahia melhor do que o que ele era em 2024. Beleza, galera? É isso aí, nosso react da entrevista do Cadu Santoro. Lembrando, deixa o like, deixa o joinha, ativa o sininho das notificações. Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Um abraço e eu já fui, papá!